17 é onde nós vamos iniciar aqui a leitura do texto sagrado. Se ainda não compartilhastes, compartilhe isso para que mais pessoas tenham acesso à nossa live. Vamos lá, quem mais aqui? Deixa eu ver. Às vezes tem alguns comentários, depois os comentários somem. Eu já estou aqui. Realmente, minha esposa ela não vai vir domingo, ela já está, né? Então está aqui, irmão Dominguinho dizendo que vem, né? Irmã Zilma Gomes dizendo que vem também domingo que vem. Ela mais o marido, irmão Tiago. Irmão Dominguinho vem com a esposa, com a irmã Josilane. Irmã Érica diz que vem também. O Nabi diz opa, né? Não sei o que significa, mas acho que ele quer dizer que ele vem, né? Irmã Carla Souza, que é minha esposa, está aqui, ela já está aqui na igreja comigo, né? Então vamos lá. Irmão Hélio Júnior diz, ele está aí, ó. Então, irmão Hélio Júnior vem também. Que Deus abençoe. Estaremos te aguardando aqui, meu irmão. Isso é bênção. Então está aqui, o povo de Deus dizendo que vem, ó, levantando a mão e dizendo que vai estar aqui conosco domingo. Quem mais? O Senhor nos dá entendimento, a sua palavra. Está aí, ó, o povo de Deus na fé aí, ó. Irmã recebe, boa noite, pastor. Você quer irmão Zeni, na fé conosco aí, ó. Povo de Deus na fé conosco. Glória a Deus. Mais um comentário aqui. Amém. Vamos estar aguardando o povo de Deus. Eu quero até que você compartilhe. Amanhã cedo eu já vou estar divulgando um post. A gente preparou um post para divulgar essa semana, falando do retorno dos cultos, dos 2 próximos domingos, depois do fechamento dos cultos de novo. E assim a gente vai caminhando, na fé, na graça e no poder, irmãos, do nosso Deus, que é maravilhoso. Vamos meditar? Estamos fazendo um estudo sobre a cegueira espiritual. Na verdade, o estudo é sobre o despertamento, né? Então nós temos falado sobre despertar da embriaguez, despertar do sono, e hoje nós vamos falar sobre despertar da cegueira e da surdez espiritual. Então preste atenção nessa palavra, porque Deus ele quer falar ao nosso coração. O livro é Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 17, e nós vamos ler a partir do versículo de número 16. Atos, capítulo 17, o versículo é o 16. Diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado. Olha só, Paulo ficou profundamente indignado. Ele ficou indignado, diz a Bíblia aqui, que foi ao ver, olha aí, ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Meu Deus. O Paulo, quando ele chegou em Atenas, ele se deparou com uma situação muito lamentável de idolatria. E a Bíblia diz que Paulo viu isso. E o que eu acho interessante é que as pessoas que residiam ali em Atenas não tinham essa percepção, não viam. Paulo viu, eles não viam. Para quem morava em Atenas, era a coisa mais normal do mundo, era a coisa mais natural do mundo, ter aqueles ídolos espalhados pela cidade, imagens, para onde se ia, tinham imagens, né? Imagens, esculturas, né? Que estavam por todas as partes, e as pessoas viam aquilo de uma forma muito natural, normal. Ninguém se indignava com aquilo, pelo contrário, muitos até gostavam, achavam bom, pensavam que aquilo trazia-lhes algum tipo de benefício, algum tipo de proteção. Achavam que aquelas imagens, aquelas esculturas que eram levantadas ali pelo próprio homem e ficavam expostas, então eles achavam que aquelas esculturas lhes traziam algum tipo de proteção, algum tipo, né, de segurança, o que na realidade não acontecia. E é interessante que a mesma coisa que para uns causa indignação, para outros causa uma falsa segurança, uma falsa sensação de proteção. E eu quero ser bem claro aqui contigo:
com você que me acompanha agora, que me assiste, que me ouve. Muitos de nós estamos exatamente dessa maneira. O que para alguns causa indignação e repulsa, às vezes para você está sendo algo muito natural e muito aceitável. E isso é o que a cegueira ela faz. Ela nos impede de enxergar o que realmente é e como realmente é. Eles não viam nada de mal na idolatria. Eles não viam nada de mal nas imagens de escultura. Achavam muito normal e aceitavam numa boa. E olha, eu até aqui digo com todo temor que nós, muitas vezes, temos estado assim como os atenienses, porque era na cidade de Atenas que Paulo estava, e foi ali que causou uma revolta, uma indignação no coração deste homem. Ele estava totalmente aborrecido com aquela cena que ele encontrou na cidade, né? Mas ninguém mais estava além dele. E eu acho interessante, o que me chamou a atenção no texto, já que a gente está falando de cegueira, né, espiritual, diz o texto que Paulo ficou indignado ao ver. Então Paulo viu, ele percebeu coisa que os outros não viam. E por que eles não viam, pastor? Porque estavam cegos, porque não enxergavam, porque para eles a idolatria não era pecado, a adoração a imagens não era errado. Que problema havia em eles levantarem uma imagem inofensiva? Aparentemente, tem tantas coisas que aparentemente são tão inofensivas, mas que na verdade são extremamente nocivas e prejudiciais, coisas que nós muitas vezes consideramos como, isso aí não tem problema nenhum, isso aí não faz mal a ninguém. Normalmente, essa é a sensação que Satanás faz as pessoas terem em relação ao que não agrada a Deus. Já que eu estou falando de idolatria, a idolatria é um mal, irmãos, mas um mal tão grande, é um mal tão grande. Só que é óbvio, né? Às vezes falar sobre isso é até mexer com abelhas, porque tem gente que não aceita o fato de que a idolatria é pecado, de que adorar imagens é pecado. E não sou eu quem digo isso, a palavra do Senhor diz isso. Deus, ao longo de toda a Bíblia, e nesse exemplo aqui de Paulo, é um exemplo, irmãos, prático, claro, de que a adoração a imagens, de que o construir imagens, o fazer imagens e cultuá-las, é algo que Deus, Ele reprova, que Deus condena, que Ele não aceita, que ele diz, olha, isso não é bem-vindo, não é legal, não deve ser praticado, não faça isso. Só que nós tentamos amenizar, né? Tentamos, burlar o fato de que a gente tem algo, mas que aquilo eu não idolatro. Só o fato de eu ter, irmão, já é uma idolatria, porque eu não deveria nem ter, eu deveria jogar ela fora, me desfazer. Então o que a idolatria causou? Em Paulo, satisfação, alegria, ele ficou feliz, gerou aplauso, aplaudiu, que coisa bonita, como a cidade é cheia de imagem, de escultura, que coisa maravilhosa. Não, causou indignação. Por quê? Porque é exatamente o que causa em Deus. O que Paulo sentiu é o que Deus sente, quando ele vê o homem cultuando imagens, quando ele vê o homem idolatrando, não só a imagem de escultura, ele idolatra até outro homem também, um outro ser humano. Então ele se indignou e ele viu, ele não estava cego para aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes o problema não é a idolatria com imagens e escultura, mas tem algumas coisas nas nossas vidas que quando os nossos olhos se abrirem, nós vamos ver, nós vamos ter indignação com algumas coisas que hoje a gente trata como normal e natural.
quando os nossos olhos se abrem, enquanto os nossos olhos estão vendados, enquanto nós estamos cegos espiritualmente, nós não conseguimos nos indignar com o pecado, com os vícios, com as práticas erradas. Não, aquilo é até algo normal para a gente, natural, não, de boa, isso aí não tem problema nenhum. Mas, irmão, quando os olhos se abrem, aquilo passa a gerar indignação na gente, e a gente passa a não mais aceitar aquele tipo de prática. A gente fala, não, Deus está errado. Quando os nossos olhos se abrem, o pecado, ele passa a gerar indignação e não mais satisfação. O pecado, ele passa a gerar revolta e não mais prazer. Quando a pessoa ela tem os olhos dela abertos, ela não compactua mais com aquilo que Deus condena, ela não compactua mais com aquilo que Deus reprova, ela não compactua mais com aquilo que a palavra do Senhor diz que é errado, ela não aceita mais aquilo que Deus já falou, olha, não faça isso, não proceda dessa forma, você está agindo errado. Então a pessoa ela passa a se indignar. Aquilo que antes para ela era algo que numa boa ela praticava, agora ela olha para aquilo e ela se indigna. Se era normal para a pessoa, irmãos, ir para uma roda de amigos e começar a encher a cara, agora ela olha para situações como essa, ela fica indignada, não com as pessoas, mas ela se indigna consigo mesma e fala, meu Deus, como é que eu pude? Como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude me entregar a isso? Como eu pude me deixar ser dominada por isso? A pessoa passa a se indignar com o pecado. O Paulo, aqui a Bíblia diz que ele ficou indignado, não foi com os atenienses, não. Eu não tenho que me indignar com pessoas, às vezes o problema é esse, às vezes a pessoa se indigna com o ser humano, se indigna com as pessoas, se revolta com as pessoas, coitadas, irmãos. Dessas pessoas a gente tem que ter misericórdia, não indignação. Por quê, pastor? Porque elas estão cegas, elas precisam abrir os olhos, e a nossa oração tem que ser assim como Deus abriu os nossos olhos, que Deus possa abrir os olhos dela também. Não tenha raiva de quem idolatra uma imagem. Quando você olha pessoas idolatrando imagens de escultura, cultuando imagens de escultura, não fique indignada com elas, fique indignada com a idolatria que elas praticam. Não tem que ficar com raiva daquelas pessoas. Delas eu tenho que ter misericórdia, no sentido de orar por elas, ou para elas eu não tenho que apontar o dedo, eu tenho que estender a mão e orar por elas, falar, Senhor, abençoa essas pessoas, elas estão precisando da tua graça, elas estão perdidas. Um dia, irmãos, preste atenção, um dia, eu não vou falar nós, porque graças a Deus, assim eu tive o privilégio de nunca fazer parte dessas coisas, mas talvez você fez parte, um dia você estava lá, e que bom que Deus abriu os seus olhos, que bom que hoje você enxerga para aquela vida que você tinha outrora, e você diz, meu Deus, obrigado por ter me tirado dessa situação, Senhor. E aí hoje, irmãos, nós precisamos orar para que as pessoas que estão lá, elas tenham os olhos delas abertos. Porque o que Paulo queria aqui em Atenas, ele chegou lá e ele falou com os irmãos de Atenas, com o povo de Atenas. Ele discutiu essa questão. No versículo de número 22, o Paulo, quando estava lá em Atenas, ele estava reunido com o povo no Areópago, um local de reunião, onde havia reuniões. E Paulo começou a falar. Aí no versículo 22 o Paulo volta novamente a citar o que ele estava vendo, o que ele via. Ele diz, então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo, olha só, vejo, Paulo tinha visão, Paulo não estava cego. Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando eu pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem,
eu lhes anuncio. Aleluia. Então Paulo estava ali para abrir os olhos daquele povo. Paulo estava ali para trazer a eles uma visão. Então Paulo disse: olha, gente, atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos, são extremamente religiosos. Vejo que vocês são acentuadamente, religiosos no sentido de ser idólatras. Então Paulo via, era perceptível. Ninguém mais via isso, pastor? Pois é, ninguém mais. Por quê, pastor? Porque a cegueira estava impregnada naquele povo. Eles não enxergavam. Eles não percebiam isso. E a cegueira provoca isso. A não percepção do erro, da falha, do pecado. E ao falar com quem está cego, achando que uma coisa é outra, a gente não tem que ir com agressividade, com ira, com revolta, ou com sentimento de imposição, para que a pessoa ela faça uma escolha diferente daquela que ela já fez. Não. A nossa oração tem que ser: Senhor, faça com que essa pessoa enxergue. Se você sabe de alguém que está cego em relação a algo, ore a Deus, fala: Deus, faça esse homem enxergar, Senhor, o que ele está fazendo é errado. Senhor, faça essa mulher enxergar o que ela está fazendo é errado, que o comportamento dela está errado. Senhor, faça esse povo enxergar que a atitude deles não está correta. Faça eles perceberem isso, faça eles notarem isso. Hoje pela manhã eu citava 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, onde o próprio Paulo lá, ele comentou dizendo: ora, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então os atenienses estavam cegos, não enxergavam, não percebiam ali a religiosidade que os envolvia, que os abraçava, não notavam o quão, irmãos, estavam longe do Senhor, porque a cegueira, ela nos faz perder a percepção da distância. Uma pessoa cega, ela não sabe se ela está perto ou se ela está longe. Ela não tem essa condição, irmãos, de saber isso. Mas a pessoa está na cegueira e ela não está percebendo que ela está longe de Deus, que ela está distante do Senhor. Deus nos chama para que os nossos olhos se abram. E os olhos de Paulo tinham sido abertos. Quando, pastor? Quando alguém orou por ele. Quem orou por ele? No mesmo livro de Atos, o capítulo é o de número 9. O versículo é o versículo de número 17. Atos capítulo 9, versículo 17 diz assim: então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, me enviou para que você volte a ver. Aleluia. E seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer recuperou as suas forças. E esse voltou a ver aqui, irmãos, não foi só a recuperação da visão física, não, porque de fato ele tinha perdido a visão física, mas essa perda da visão física natural foi um símbolo, foi uma maneira de Deus dizer: olha, agora você vai ver direito, agora você vai enxergar como eu quero que você enxergue. Quando Deus fez Paulo perder a visão natural, é para que Deus, ao restituir a visão de Paulo, não desse mais a ele a mesma visão, mas desse a ele uma visão diferente,
uma visão, né, nítida, correta, de como realmente as coisas eram. Aí é por isso que Paulo chegava nos lugares, agora ele via. E você vê o que Paulo falou lá? Ele disse: vejo que vocês são extremamente religiosos. Só que quem era extremamente religioso? Era Paulo. Você se é para falar de um cara religioso, era Paulo. Saulo era um cara assim que ele levava a religião ao extremo, matava pessoas, perseguia pessoas por causa da religião. Só que Deus abriu os olhos e disse: está tudo errado isso aqui. Olha o que eu estou fazendo, olha minhas atitudes. Agora, ele que era religioso e teve os olhos abertos, agora ele estava ajudando outros que estavam presos a essa mesma maldição, que era a maldição da religiosidade. Então Deus quer abrir os meus olhos, para que eu possa abrir os olhos de outros que estão presos, irmãos, no mesmo engano que eu, no mesmo engano que você. Se você um dia foi cego para algo, para alguma prática específica, hoje Deus quer usar você, para que assim como seus olhos foram abertos, por seu intermédio, Deus poder abrir os olhos de outros. Mas enquanto eu não tiver os meus olhos abertos, como é que eu vou poder abrir os olhos dos outros? Por que Paulo estava podendo dizer: olha, eu vejo que vocês são? Porque primeiro ele viu o que ele era. Ninguém pode ver o que os outros são, sem primeiro ver quem é. Primeiro eu preciso ver quem eu sou. Você está entendendo isso? Você está compreendendo? Porque nós somos muito bons em ver o que os outros são, ver o erro dos outros, ver a falha dos outros, mas não olha a nossa. Irmão, eu só tenho autoridade para ver o dos outros quando eu primeiro olhar para o meu e consertar a minha falha. Paulo era religioso? Era. Percebia isso? Até um presente momento, até um certo momento não. Mas quando ele abriu os olhos e viu que ele estava errado, ele começou a ir ajudar os religiosos. Falou: cara, você tem que abrir os seus olhos, você tem que despertar. Um dia eu também estava nesse engano aí, sabe? Um dia eu fazia muita coisa e eu achava que estava fazendo tudo certo, mas na verdade eu não estava. Agora Paulo podia abrir os olhos dos outros, porque primeiro o dele foi aberto. Porque um cego não pode guiar outro cego, irmãos, porque senão ambos vão cair no barranco. Foi o Senhor Jesus quem disse isso. O cego, ele não pode guiar um outro cego, senão ambos vão cair no buraco. E não é à toa que o Senhor tem nos chamado. Para quê, pastor? Nos chamado para que possamos permitir que haja cura na nossa visão. Ananias foi lá. Ananias não foi julgar Paulo, Ananias não foi condenar Paulo, Ananias não foi apontar os erros de Paulo, Ananias não foi dizer que Paulo não prestava. Ele foi orar por Paulo. Para quê? Para Paulo recuperar a visão, para Paulo enxergar. Cadê os Ananias desses dias? Cadê os homens e as mulheres de Deus que vão orar, irmãos, por quem está cego, por quem está precisando enxergar? Cadê os homens e as mulheres de Deus que vão dar uma assistência a quem está cego, que vão auxiliar no sentido de dizer: não, cara, Deus vai abrir os seus olhos, você vai despertar para a vontade de Deus. Aleluia. Deus quer nos fazer enxergar essa verdade. E além da cegueira tem a surdez também, a insensibilidade, a perda da audição. Muitos não têm mais ouvido a Deus, irmãos, deixaram de ouvir o Senhor, se ensurdeceram, e aí a voz de Deus não fala mais, você não ouve mais o Senhor, você não ouve mais a palavra, você não recebe mais de Deus a direção que é preciosa. Oh meu Deus! No livro do Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 7, nós temos aqui essa orientação. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer abrir os nossos olhos hoje, quer nos fazer despertar nessa hora,
Apocalipse capítulo 2, versículo 7 está escrito: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí isso se repete, né, irmãos? Diversas vezes. Na verdade, em todas as cartas, pelo menos na grande maioria delas, enviadas às igrejas da Ásia, essa é assim que se conclui a carta. O Senhor Jesus, direcionando a carta às igrejas por intermédio do anjo da igreja, ele sempre conclui as cartas dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça. Ou seja, não te fale de surdo, não deixe o pecado te ensurdecer. É triste, irmãos, vermos quem teima em não querer ouvir a voz de Deus falando ao coração dele e dela. E esse ouvir não é escutar, é obedecer. Aquele que tem ouvidos, ouça, ou seja, obedeça. E a gente tem dado ouvidos a muitas vozes, menos a do Senhor. Ouvimos muito o que os outros dizem, mas às vezes pouco ouvimos aquilo que Deus diz. E olha, é tempo de nós tanto enxergarmos quanto ouvirmos a vontade de Deus, aquilo que Ele quer para as nossas vidas, de maneira que não erraremos o alvo e prosseguiremos firme na caminhada com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Antes de eu orar, eu quero mais uma vez aqui, irmãos, agradecer o povo de Deus que tem nos acompanhado. Aleluia. Os irmãos comentando aqui, vamos lá. O povo de Deus nos acompanhando aí, eu quero agradecer. Tem irmãos que estão na live, estão aqui presencialmente também, o Rudinho, o Rodrigo, né? Deus abençoe. Rodrigo é um servo de Deus, sempre toma nota das ministrações, isso é muito louvável, sempre está anotando a pregação, a ministração da palavra. Quero inclusive convidar os irmãos aqui do louvor para vir aqui. Isso, Senhor, tem gente aqui pedindo, né? Abre os olhos, Senhor, abre os nossos olhos. Paulo viu, irmãos, é preciso ver, precisa enxergar, né? Enxergar a vontade de Deus, enxergar a necessidade que a gente tem de orar, a necessidade de enxergar que a gente precisa se arrepender de algumas coisas, enxergar as nossas deficiências, as nossas fraquezas e nos voltar para Deus, nos voltar para o Senhor, nos voltar para aquele que reina, que comanda todas as coisas. Aleluia. Isso, peça a Deus aí de todo o seu coração. Senhor, formoso és. Adore a Deus, adore a Deus. Sua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Senhor formoso, Senhor formoso é. Tua face eu quero ver, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, pois quando estás neste lugar, abre os nossos olhos, Senhor, guarda-nos da religiosidade, da idolatria, do pecado, do engano. Eu quero enxergar, Senhor, além. Aleluia. Acende a chama, que uma vez brilhou. Aleluia. Vem limpar
que vai orar pelos que perderam a visão, que vai interceder por aqueles que precisam da misericórdia. Aleluia! Acende a chama, ó Pai, peça para Deus, diga: me ajuda, Senhor, a ser como Ananias, a orar por quem perdeu a visão, por quem está cego pela religiosidade, por quem está cego pelo pecado. Oh meu Deus, assim como o Senhor abriu os meus olhos, assim como o Senhor abriu os meus olhos, eu te peço, abre os olhos desse povo, Senhor, abre os olhos de quem está preso em idolatria, abre os olhos de quem está preso ao pecado, ao vício, ao homossexualismo. Abre os olhos dessa moça, abre os olhos desse rapaz, Senhor, desperta ele, meu Deus, para que ele enxergue, ó Deus, em nome de Jesus, que isso não agrada ao Senhor, ó Deus. acende a chama. Abre os nossos olhos, abre os nossos olhos, meu Deus, me faça enxergar a tua vontade, me faça enxergar o teu querer. Vem me brilhar, Resplandecer o meu inimigo. Se você estiver com uma das suas mãos desocupada, coloque ela sobre os seus olhos. Abençoe sua visão. Diga: Senhor, não deixa eu ficar cego, Senhor. Não deixa eu perder a visão, Senhor. Os filisteus furaram os olhos de Sansão para que ele não enxergasse. Se o inimigo tem tentado furar os olhos de alguém, meu Deus, para essa pessoa não enxergar, para ela não ver, eu oro, Deus, para que o Senhor guarde esse meu irmão, guarde essa minha irmã. Não deixe eles perderem a visão, Senhor. Não deixe eles perderem a visão. Como Ananias, eu oro agora por este homem, por esta mulher. Desperta-os. Se o inimigo fez essa pessoa ter uma visão distorcida, deturpada de alguém, do ministério, da liderança do ministério, de algum irmão, essa pessoa não está enxergando a realidade. Que o Senhor faça ela enxergar. Caiam as escamas, caiam as escamas, caiam as escamas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que as escamas caiam por terra agora. Oh meu Deus, oh meu Senhor, eu clamo a Ti. Fala ouvindo, Senhor. Que o Senhor nos ajude a ver, a enxergar